Vou chamar então para a sala. Aê, fala Ok. Luiz, tudo bom? Boa noite, Gustavo. Boa noite, Pastor Corte. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos, o Perfeito. áudio está ótimo. A Tá produção ótimo. conseguiu organizar o problema aí. Dá um aumento para essa produção sua, viu? Ele recebe os royalties aqui do canal, inclusive os dólares ele que recebe. Sabia disso? Ah, é? Então ele é quer... daqueles que fica feliz quando o dólar aumenta, né? É verdade, é verdade. Te contar, esse povo, esse capitalismo selvagem está acabando com a humanidade, cara. O Beto não reclama. Não, né? Não, Só que na hora de comprar peça para o computador também não fica tão barato assim mais não, né? É verdade. Mas ele importa, sabia que o Beto está importando? Eu tô vendo aqui que ele acabou de comentar. Aí, ó. Ele está aí, né? Ele está importando, inclusive o Beto está comprando computador, para você ter uma ideia. Ele está comprando notebook, que hoje está todo mundo na internet, ele compra, faz o upgrade e vende. Ele está ganhando, rapaz, você precisa ver. Está ganhando de... Está querendo casar, viu, Gustavo? Você criou bem, você criou um filho capitalista selvagem, tem que ser assim mesmo. Né? E é assim que a gente faz a mão invisível do Adam Smith, não sei se vocês se lembram, né? Cada um buscando melhorar a sua vida, acaba melhorando a vida de todos, que é uma coisa que a esquerda nunca vai entender. É verdade. Vamos lá, pessoal. Nessa live de hoje que a gente vai fazer, eu gostaria de bater um papo com vocês sobre alguns assuntos que estão acontecendo da atualidade, mas com uma pitada de conhecimento atemporal, né? Que é o que eu sei que vocês conseguem fazer muito bem. Estava vendo hoje aqui o perfil do Pastor Corte, né? Corte é um sucesso no Instagram, tem 90 mil seguidores, né, pastor? Acho que é por aí, né? Mas eu vou te falar, rapaz, assim, é difícil crescer nessas redes sociais. Você sabe que até a menina que me ajuda aí nas redes sociais, teve um dia que ela falou, pastor, puxa vida, eu já não estou te seguindo mais, me derrubaram. E comigo também fazem isso. Pastor, deletaram o meu canal. Esse canal que a gente está fazendo live agora, ele foi deletado do YouTube há um tempo atrás. Depois de uns 3 meses, o YouTube decidiu me devolver. Eu fiquei 3 meses. Aí o que aconteceu? Eu fui e criei um outro canal, do zero. Só que o outro canal cresceu mais que esse. E agora no outro eu tenho... É aquela ditadura da Big Tech que eu falo para você. Na verdade, assim, eu sou um pouco novo nas redes sociais, né? Eu demorei um pouco a entrar. Assim, o pessoal me conhece mais por causa dos livros e tal. Tem 13 livros editados, né? E graças a Deus, todos os meus livros assim têm uma saída bem grande, né? Então, são mais ou menos aí 30 anos viajando o país todo, né? Quer dizer, acaba assim que você se torna conhecido. Mas nas redes sociais, assim, eu dei uma estilingada, mas de repente, rapaz, o pessoal me travou. Chega no teto, né? Uma guerra. Vamos lá, pessoal, para a gente poder começar, lembrando, todo mundo que está acompanhando agora, compartilhe a live, deixe o seu like aqui embaixo para a gente poder aumentar a visibilidade, alcançar mais pessoas. Dessa forma, a verdade e o bom senso vão alcançar mais mentes e isso, por si só, enfraquece essas pessoas que torcem contra o Brasil, a esquerda, né, os doutrinadores. Pessoal, 3 coisas que eu gostaria de mencionar hoje. A primeira pauta, CPI. Nós tivemos hoje o depoimento do Nelson Teich, né, e ele não fez o papel vamos dizer assim, que aqueles que gostariam de destruir o governo fizesse. Ele foi muito sensato, ele disse a verdade, e o circo da CPI continua a todo vapor, a imprensa tentando mastigar isso e enfiar a goela abaixo da população. Pastor, o que você acha dessa CPI? O que você acha que isso vai dar? Isso está desgastando o governo ou não? A população percebeu que isso é um circo? Qual que você acha? Fala para mim, o que você já ponderou sobre isso? Olha só, Gustavo, esse pessoal, rapaz, eles fizeram uma psicose, rapaz, eles estão dentro de uma bolha. É um pessoal desconectado da realidade, daquilo que a população realmente pensa. É o que você falou, cara, isso é um teatro de mau gosto, é um circo. É só pretexto realmente para desgastar o governo federal. Agora, é uma coisa incrível, rapaz. Quanto mais eles tentam desgastar o governo federal, mais eles se desgastam. E elevam o governo, né? Exatamente, porque assim, a coisa é tão ridícula, assim, os próprios personagens que
integram aí essa CPI, já é uma coisa totalmente desmoralizada por si só, entende? Então, isso vai dar o quê? Vai dar em nada, eles só ficam buscando pretexto, busca aqui, busca ali, e quanto mais eles tentam fazer esse jogo, mais eles se desmoralizam, e cada vez mais, assim, com isso, os caras só estão fazendo propaganda do governo federal, porque, assim, uma coisa interessante no Bolsonaro, assim, até uma das coisas que mais me surpreenderam no Bolsonaro é que quanto mais a gente conhece ele, mais a gente percebe que ele é uma pessoa confiável, uma pessoa íntegra. Então, quando eles tentam fazer essas camas de gato, pegar informações assim por terceiros, como aquela reunião que teve lá, que a reunião ministerial, né? A reunião ministerial. Rapaz, o Bolsonaro é uma pessoa íntegra. Então, quanto mais eles tentam desgastar o governo, mais propaganda eles estão fazendo aí do Bolsonaro. Então, isso aí vai dar em nada, cara. Eu não tenho, honestamente, rapaz, é o tipo da coisa que eu nem tenho muito estômago mais para assistir. Eu concordo com você num ponto mais crucial. A reunião ministerial, que eles achavam que seria uma bomba atômica, né, Luiz? Que ia derrubar o governo, fez, na verdade, mostrar para o povo brasileiro que o Bolsonaro é o Bolsonaro na frente da Câmara, atrás da Câmara, e que a vontade dele de defender as nossas liberdades não é um teatro, né? A gente percebeu ali. Aquilo foi o maior tiro que saiu pela culatra da história da política. E, ao meu ver, eu queria pedir a opinião do Luiz, essa CPI, ela está sendo meio que uma reunião ministerial, só que prolongada. A reunião ministerial foi um dia, uma imagem, um conteúdo e teve sua consequência. Só que a CPI é todo dia. A impressão que eu estou tendo ao conversar com as pessoas é que ela está cada dia jogando mais pessoas para a luz. E quando eu falo luz, é a percepção do que está acontecendo, do jogo, da estratégia. Eu queria ver, Luiz, você acha que o que eu falo faz sentido? O que você acha sobre isso? Olha, Gustavo, o pastor Cote até postou um negócio hoje muito legal no Instagram dele, dizendo o seguinte: olha, o pessoal, como se fosse a direção ali da CPI da Covid, todo mundo reunido numa mesa grande, numa mesa redonda, dizendo: olha, gente, nós somos isentos, essa CPI é totalmente isenta, mas o nosso depoimento, o nosso julgamento é totalmente isento, desde que o Bolsonaro seja o culpado. Entendeu? Exatamente. E está ficando muito na cara, está muito na cara, porque essa CPI foi montada, é um circo, por duas coisas, por dois motivos muito importantes. É importante a população brasileira saber. Circo por quê, Luiz Alberto? Por quê, Gustavo? Por quê, pastor Cote? Circo porque, primeiramente, o interesse, como diz o pastor Cote, é nítido desgastar o governo Bolsonaro para tentar minar a sua reeleição em 2022. E justamente na semana que eles começam a CPI, o Paraná Pesquisas, que hoje é dos institutos de maior credibilidade nas últimas 4 eleições, o Paraná Pesquisas foi uma das que mais acertou, mais confiáveis, institutos de pesquisas mais confiáveis das últimas 4 eleições no Brasil. E justamente na segunda-feira, Paraná Pesquisa divulga pesquisa para presidente 2022 em São Paulo, que é a principal capital e o principal estado do Brasil. Bolsonaro com 32% da intenção de voto em São Paulo, que é a terra do João Dória, que é a terra do PSDB, que é a terra do Azulzinho. E aí, Lula, e o berço do PT também, né? E o berço do PT. Então, é um dos grandes berços, um dos grandes bolsões do PT, do PSDB e do PT. Eles sempre mandaram em São Paulo. Então, tanto a esquerda azulzinha quanto a vermelhinha, né? O azulzinho fica mais no governo e o vermelhinho fica mais na prefeitura. Isso, ao longo dos últimos 20 anos, foi mais ou menos assim, essa jogada. E nesse bolsão, Bolsonaro com 32%, e Lula com 23%, ou Haddad com 23%, mudando o cenário. Então, assim, eles estão desesperados, eles não sabem mais o que vão fazer. Então, é nítido para desgastar o governo, mas justamente na semana que eles começam um trabalho de desgaste do Bolsonaro, vem essa pesquisa com o Bolsonaro liderando disparado. Eles não sabem o que fazem. E circo também, porque essa CPI é importante para Renan Calheiros, é importante para o Pará também, da família Barbalho, Jader Barbalho e da sua família, porque
O Barbalho e o Calheiros, eles têm filhos governadores hoje. E nós já sabemos que houve operação da Polícia Federal que já prendeu pessoas nos municípios e até no estado, nesses estados, Alagoas e também no Pará. Como é o caso que você sabe também lá do Amazonas, que é o presidente da CPI. Então, é uma forma de nós vamos descobrir quem está errado, desde que não seja nós. Então, é uma forma de eles estão no topo da lista de quem decide, de quem vai fazer o relatório, de quem vai investigar e quem vai fazer o julgamento. Então, lógico que eles estão blindando a própria família, os filhos e os irmãos, que estão seguramente envolvidos em corrupção no Amazonas, no Pará e em Alagoas. Deixa eu voltar aqui. Sim. É sempre válido lembrar, né, a composição dessa CPI, né, pastor? Essa composição dessa CPI é uma quadrilha, não é uma CPI. Nós temos ali. Eu gosto de lembrar, acho que eu nunca falei o bastante, mas Renan Calheiros, recordistas em processos, inclusive foi condenado em 2017, deveria ter deixado o cargo, falou, não vou sair, desrespeitou o STF em um determinado momento. Nós temos o Omar Aziz, que é de uma família que foi presa, quase que a família inteira dele foi presa por desviar verba da saúde, inclusive ele só não foi preso porque tem foro privilegiado. Nós temos o Randolfo Rodrigues, que é aquele senador de DPVAT. E nós temos ali Jader Barbalho, várias outras figuras carimbadas da corrupção, que agora estão blindando os verdadeiros responsáveis e usando esse teatro para macular a imagem do presidente. Mas é aquilo que eu estou falando, o povo já percebeu. Sim. Isso não está mudando a opinião de ninguém. O que isso está fazendo é mostrando para algumas pessoas que, peraí, se o sistema está desse jeito e fazendo dessa forma tão descancarada, é porque o Bolsonaro está no caminho certo. Se o Renan Calheiros está ali, eu só sei que eu tenho que ficar no ponto do lado oposto. Né? Se o Omar Aziz está ali, eu tenho que ir para o lado oposto. E está acontecendo isso. Olha, a gente viu Gustavo, as manifestações de 1º de maio agora, né? O tamanho. Gustavo, o Luiz Henrique Mandetta, você vai se lembrar, Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, saiu atirando, tentando derrubar Bolsonaro. Ele também é réu em desvio de verba. E, inclusive, no próprio ministério, um dos motivos dele ter caído... 8,8 milhões lá em Mato Grosso e no ministério... No próprio Ministério da Saúde, ele estava favorecendo a empresa que havia doado dinheiro para a campanha dele e do irmão dele. Sim. Então, no próprio ministério, o Bolsonaro descobriu isso. E esse foi um dos motivos dele ter caído e saiu atirando contra Bolsonaro. Você vai se lembrar que ele saiu, fez aquela despedida apoteótica dele, e quando foi para a sala, já tinha uma festa preparada, ele foi abraçar numa sala que cabia 10 pessoas, tinha 40, todo mundo sem máscara, e ele abraçando todo mundo. A hipocrisia de Luiz Henrique Mandetta é tão grande. Hoje nós temos internet, né? Nós temos canal aí como o Papo Conservador, do Gustavo Gaia, temos pessoas aí como o Pastor Cote, que é um mineiro, mas está em Curitiba, no Paraná, né? E nós aqui em Goiás. Então, o Brasil tem se levantado várias pessoas, várias vozes, para denunciar esse disparate desses mentirosos. Ele, fique em casa. Outra coisa, fique em casa. O Gustavo pediu para não falar algumas coisas aqui, pastor Cote, senão eles derrubam a gente, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado com certas coisas. Mas há 30 dias eu perdi uma prima e perdi um primo, porque os médicos não souberam lidar com essa nova variante. Eu perdi. Né? Eu até gravei um vídeo fazendo esse alerta no canal, e aí também fui bloqueado, sabe? Mas para salvar vidas, O que acontece? O Fica em Casa, do Luiz Henrique Mandetta, seguramente matou muitas pessoas, porque você fica em casa, orientação do Mandetta na época, ministro da Saúde, só vá para o hospital quando você sentir falta de ar. Gente, quando a problemática mundial, ela tem 3 fases. A primeira fase, que é da incubação, e quando ele começa a replicar. A segunda é quando ele replica e começa a trazer os efeitos, que vinha a febre, aquelas coisas e tudo. E a terceira, que aí já comprometeu o pulmão. Então, se você sentiu falta de ar, você já está na terceira fase. Então, você não tratou nem na primeira, nem na segunda, e na terceira, você já... É 50% de chance de vida só. 50% de chance. Agora, se você trata aqui no começo, você tem 80% a 98% de chance. Se você trata aqui na segunda fase, você tem de 50% a 70%, 80% de chance de sair tranquilo. Então, na terceira fase...
Você não Sim. pode perder esse timing, né? Porque a chave do negócio é o tratamento precoce. Não é? Eu já tive o Covid. Cuidado, não fala essa palavra, não. É Cuidado ao falar, desculpa. Cuidado. Aqui é assim, eu já levei 8 strikes, entendeu? Vamos ao Mas quando eu tive termo. o primeiro sintoma, eu já comecei o tratamento precoce, não é? E foi assim interessante. Tive 5 dias, mais ou menos, de dor no corpo, sensação de febre, quer dizer, eu nem cheguei a ter febre, não é? Depois aí de 12, 13 dias, com acho que 13, 14 dias, eu já tinha até retomado a bike aqui, que eu gosto de fazer uma bike. Para o Luiz Henrique Mandetta, o senhor fez errado. Você devia ter ido para o hospital quando já tivesse com falta de ar. Não, inclusive eu nem fiz exame. Eu fui fazer o exame, eu não esperei fazer exame, não fiz exame. Não era para tomar nada, o senhor errou. Luiz Henrique Mandetta avisou. Fica quieto, toma analgésico, só analgésico, e fica em casa. Só aspirina, Tilenol, entendeu? Então, e fica em casa. O senhor fez errado. Não foi o que o Mandetta mandou. Tinha que ter seguido o protocolo da morte. Você está muito atrevido. Mas é engraçado. Falando sério agora, uma pessoa que deveria estar no banco dos réus, respondendo pelos seus atos, é uma testemunha contra aquele que agiu de forma correta. A inversão das coisas no Brasil, gente, é impressionante, é inédita, é uma coisa que não se viu em país nenhum. E pode colocar na história, é uma coisa que não se vê. Os criminosos querem julgar aquele que é honesto e aquele que está seguindo o bom senso. Bom senso. O Bolsonaro, ele não é um gênio que inventou uma forma de combater a pandemia. Ele foi humilde e simplesmente falou com bom senso, pessoal. Mandar fechar tudo, mandar as pessoas ficarem em casa, vai causar um estrago que pode se tornar irremediável e causar uma convulsão social, uma guerra civil. Isso, cara, não precisa ser muito inteligente para falar isso. Precisa ser um cientista de Harvard, não, é uma obviedade. Só que a gente vive numa época agora que falar o óbvio é extremismo, é negacionismo. As pessoas precisam trabalhar para comer. Eu sempre falo o seguinte, sabe por que a gente sai de casa? Fica em casa. Sabe por que eu saio de casa? Eu amo ficar na minha casa. Se eu pudesse, eu ficaria aqui com os meus filhos, minha filha, assistindo seriado o dia inteiro. Eu saio de casa para poder ter uma casa, para voltar. Eu saio de casa para ter uma casa, para que meus filhos tenham um teto. Eu não saio de casa porque eu gosto da rua, não. Nenhum de nós. Lógico que há exceções, eu amo o meu trabalho, mas a gente faz isso por um propósito. O propósito é manter as nossas famílias. Eles quiseram tirar isso de nós e ainda criticar aqueles que falavam, olha, isso está fazendo minha família sofrer. Isso está fazendo meu filho ficar com fome, minha geladeira está vazia. Aí começou os vídeos, as pessoas vendendo seus móveis para poder comer. Hein, Gustavo, sabe qual que é o pior, que eu acho que é o cruel? Sim. É você criar uma culpa sobre a pessoa. Você cria uma atmosfera de culpa. Olha, se você sair de casa, pessoas vão morrer por sua causa, a culpa vai ser sua. Você cria uma atmosfera assim altamente, psicologicamente destrutiva, rapaz. Medo. Um ambiente de medo, rapaz. Isso é um negócio trágico. E é o que você falou. Quando a gente vê hoje toda essa falta de bom senso, na verdade, no fundo, o que essa turma fez? Eles simplesmente politizaram essa pandemia, não é? Porque estão nessa crise de abstinência. Isso acabou sendo, vamos dizer assim, um caminho para eles drenarem os recursos que, de outro lado, foi fechado, não é? E o que a gente observa, porque, olha só, até pegando aqui a nossa pauta conservadora, mas um dos grandes segredos da vida, eu às vezes, assim, eu não gosto muito de estabelecer uma receita de sucesso, normalmente toda receita de sucesso acaba sendo um fardo. Mas se tem uma coisa que faz uma pessoa ser bem-sucedida, é confiança. Né? É a questão da confiança. Você ser uma pessoa confiável. Que, inclusive, é o que a gente vê nesse governo, que é um governo sincero, que sabe dar marcha ré, que sabe reconhecer quando erra. Isso aqui nós erramos, gente. Não temos compromisso com o erro. Não é? Eu acho interessante até o jeitão do Bolsonaro
de ser, às vezes ele fala as coisas assim na lata, mas ele fala na força da sinceridade dele. E é isso que encanta o povo. Porque as pessoas, rapaz, assim, quando uma pessoa está falando uma coisa demagogicamente, rapaz, só para fazer média, não é? Muitas vezes assim, a pessoa está projetando uma imagem que ela quer que as pessoas tenham dela, mas ela não é nada daquilo no fundo. Então, tudo isso, na verdade, a gente vê hoje, isso que está em cena aí. Então, nós estamos vendo quem são os embusteiros, não é? Isso está vindo muito à tona hoje, não é? E quem é realmente honesto, sincero, que está falando com bom senso, não é? E a população hoje não está alheia. Por isso que eu falo, esse pessoal, rapaz, assim, eles se desconectaram da realidade. Né? Essa turma aí, eles fizeram uma psicose, eles criaram um mundo alternativo, essa bolha deles, onde eles vivem nesse mundo e cortaram a ligação com a realidade, ou com a opinião pública. Não é? Mas o povo realmente não é bobo, o povo não engole essas coisas. Por isso que essa turma aí realmente só está se desgastando. Agora, o que a gente, na verdade, assim, precisa isso é uma guerra longa, né? E mudando essa turma aí na medida do possível, né? Está chegando a época de mudança, né, Luiz? Pois é. Inclusive, pastor Cote, hoje a gente conversando com um amigo, Gustavo, ele dizendo o seguinte, assim, olha, tem gente que reclama do Bolsonaro, inclusive o pessoal da CPI está querendo pegar coisas que ele falou, não foi que ele fez, não, porque coisa errada que ele fez não tem, não tem. É 30 anos que o Bolsonaro está em Brasília como deputado, né? 26, parece, como deputado, e agora quase 4 aí como presidente, 30 anos, e ele é sempre o mesmo, né? E aí, esse amigo Rapaz, diz, olha, eu vou te falar, 26 anos na cova das hienas. E não ceder, né? E não sucumbir. Tem que tirar o chapéu para esse cara. Não, e ele é assim desde quando ele era vereador no Rio de Janeiro, na década de 70, aquela história dos Opala, que todos os vereadores ele devolveu, né? Ganharam o Opala, ele devolveu e continuou indo de moto para o trabalho, na motinha dele para o trabalho. Então, quem conhece a história do Bolsonaro, ele é assim, e esse amigo diz, olha, eu gosto do Bolsonaro, eu quero ele falando e desse jeito mesmo, xingando, brigando com esse povo aí, porque eu votei no Bolsonaro para isso, para ele ser a minha voz lá. Aquilo que eu não posso fazer, para ele ser a minha voz lá. Eu quero ele brigando mesmo. Outro dia eu estava até conversando com alguns pastores, eu falei, gente, o Bolsonaro, ele é um tipo assim do Shrek, né? O Shrek é aquele cara, um ogro, né? Vamos dizer assim, um cara politicamente errado, mas é aquele cara de coração bom, sincero, honesto, simples, na dele. Rapaz, e isso hoje é o que convence, rapaz, as pessoas. É essa simplicidade. O grande segredo da vida é esse, é a simplicidade, a confiabilidade. Rapaz, o povo não vai mais nessa conversa aí politiqueira dessa turma, não. E ele falou o seguinte... Ele falou o seguinte, Gustavo, só para concluir, o dia que o Bolsonaro passar a falar muito bonitinho, muito certinho, já é. muito dentro da caixinha, eu não voto mais nele, esse amigo disse. Porque aí eu vou perceber que eles mudaram ele. Eu não quero ele mudar, eu quero ele desse jeito. Sincero, honesto, transparente. É desse jeito que eu quero ele. Então, quem votou no Bolsonaro quer ele desse jeito. Eu, há muito tempo, muito mesmo, acho que muita gente está fazendo isso, fica tentando entender como é que esse fenômeno pôde acontecer, né? E a minha visão é assim, antes das redes sociais, nós só víamos e ouvíamos os nossos líderes, presidentes, todos, através da imprensa. Então, esses líderes, eles eram sempre vistos numa situação ideal, né? Com a iluminação ideal, com o discurso perfeito, com o script elaborado, sabe, com edição. Então, nós víamos, na verdade, um avatar, certo? Só que aí vieram as redes sociais, e as pessoas começaram a publicar o seu dia a dia, a sua vida, e nós começamos a ver as pessoas realmente como elas são, com seus acertos e seus defeitos. E ver as pessoas como elas são, a gente começou a procurar essa possibilidade de ver uma pessoa real. A gente começou a procurar uma pessoa real e rejeitar o avatar.
rejeitar os Temers e Dórias da vida. E o Bolsonaro é assim. Ele não é que as redes sociais elegeram Bolsonaro. Eu vejo da seguinte maneira: as redes sociais tornaram possível o Brasil ver Bolsonaro como ele é, e assim sendo, escolheu a presidência. Os outros políticos todos tentam usar, todos têm seu Twitter. O Luciano Huck tem 1 milhão e tanto, 2 milhões de seguidores, mas eles não conseguem instigar em nós aquela coisa de tipo, é um ser humano ali, é uma pessoa normal, não é um teatro, não é uma máscara, não é um véu que está sendo colocado, uma edição, uma preparação de script, porque a gente não quer mais isso. Essa conexão das redes sociais fez com que nós agora busquemos a realidade do ser humano e não a produção. E o Bolsonaro, ele é assim, você pode colocar a câmera na frente dele e fala, o jeito que ele falar para a câmera vai ser o jeito que ele vai falar com o Eduardo Bolsonaro no quarto fechado, numa reunião ministerial, dando murro na mesa e fala, não pode prender o povo na rua. Então a gente percebe isso. Aí eu entro na seguinte coisa, o Bolsonaro, ele é aquilo, quer você goste ou não. Mas quando você vota, você sabe o que você está votando. Os outros, você não sabe. É apresentado um pacote. Olha, o Ciro contratou o João Santana, que fez a campanha do Lula. Inclusive, o João Santana está fazendo o script do Ciro agora, arrebentando o Lula. E o Ciro agora está tentando criar um novo personagem, o Cirinho Paz e Amor, com a rosinha na mão, e aquela coisinha toda. Não cola mais. Esses vídeos institucionais que o Lula usou lá em 2003, 2004, só deu certo porque não tinha Instagram, o YouTube não era como é hoje, não tinha as redes sociais, o WhatsApp. Então aquela imagem era passada e nós acreditávamos naquilo. Hoje não tem como mais. Mas eu acho que... Gustavo, diga. Gustavo, tem dentro disso que você está falando, é muito importante, pastor Cote, eu até gostaria de comentar isso com o senhor. O senhor é um influencer, é uma pessoa que tem muitos seguidores, uma pessoa de responsabilidade, que pensa no Brasil, né, como eu e o Gustavo, que pensamos nos nossos filhos. Esse dia o Gustavo estava até dizendo, num dos vídeos dele, estava vendo ele dizendo, olha, eu penso nos meus filhos, eu não estou preocupado comigo, eu estou preocupado com o futuro dos meus filhos, é por isso que eu estou aqui. Poucos dias eu vi um vídeo do Gustavo falando sobre isso. E é o nosso caso, a gente não está preocupado conosco, nós estamos preocupados com a próxima geração, né? Que Brasil que nós vamos deixar. E isso que o Gustavo está dizendo é muito importante, porque a rede social ajudou também a fomentar a ideia e mostrar que o Brasil vivia debaixo de um teatro das tesouras. E a gente tem que agradecer muito, na história recente do Brasil, o professor Olavo de Carvalho. E aí, para entender essa história das tesouras, inclusive, Gustavo, há poucos dias eu recebi um vídeo aqui, que nós gravamos 1 ano atrás, eu falando dessa estratégia das tesouras, essas coisas, a gente comentando sobre isso, né? Até hoje ainda chega. Esse vídeo é imortal, Luiz. Esse estava rodando no Brasil, alguém lá de Minas mandou para mim. Lá de Minas, já mandaram do Pará, Santa Catarina, até da Argentina, já me mandaram esse vídeo. Amigo dos Estados Unidos. Então, assim, é importante a gente entender, porque vem aí a eleição de 2022. O Bolsonaro está na frente? Tá, essa é uma realidade. Não dá para negar nisso. Mas que eles vão vender barato essa eleição? Não vão. Não vão. Porque já fizeram o que fizeram na eleição passada. Lembra a história da facada, a história do Adélio, que continua sendo o cidadão mais protegido do mundo. O Adélio não é só... O Adélio, o celular dele, a conta bancária dele, não é só mais protegido do Brasil, não. O Adélio é mais protegido do que o presidente dos Estados Unidos. Porque o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, teve conversa vazada. O Adélio não pôde. O Bolsonaro teve conversa vazada. O Lula teve conversa vazada. A Vaza Jato, lá os hackers entraram lá nos celulares lá do Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, a gente não sabe se é verdade ou não, mas teve conversa vazada. O único que não teve conversa vazada, um personagem importante da história recente do Brasil, chama-se Adélio Bispo de Oliveira. É o homem mais protegido do mundo. Hoje, você pode procurar nas redes sociais aí, Gustavo, Xi Jinping, o presidente do Partido Comunista Chinês, presidente da China, teve conversa vazada, hoje. Ele dizendo que queria, que o desejo dele é ter uma internet global e dominar essa internet global. O presidente da China, o maior país do mundo, teve conversa vazada. O Adélio não teve, é o único. Os presidentes isso é um indicativo aí de quem está por trás dele, né? Justamente. Então, mas para entender isso, aquela facada era para matar Bolsonaro.
Por quê? Porque Bolsonaro foi o primeiro que, de alguma forma, nos últimos 50 anos, mas especialmente nos últimos 30 anos, após a redemocratização do início dos anos 80, 82, 83, 84, Bolsonaro foi a única pessoa fora dessa caixinha ideológica. O Gustavo Gaia fala muito sobre essa questão da caixinha ideológica, explica muito bem sobre isso. Bolsonaro foi o único fora dessa estratégia das tesouras. E para entender a importância desse grupo, o tamanho desse grupo e o peso político, econômico e jurídico desse grupo no Brasil, vide Supremo Tribunal Federal. Não precisa dizer mais nada, ok? Não precisa dizer mais nada. Mas é importante a gente percorrer esse caminho, pastor Cote, porque eu não sei o que vai acontecer. O Gustavo, você sabe que há um ano atrás, quando nós conversamos a primeira vez, eu fiz algumas revelações, eu dizia para você que algumas coisas bombásticas iam acontecer, isso foi antes da facada. Você lembra disso, né? Sim. Lembra, Gustavo? Antes da facada, não. Foi antes da facada. Não, foi depois da facada, foi depois. Né? A facada foi antes dele virar presidente. Foi antes da eleição, certo, então, tem razão. Foi antes da pandemia, tem razão. Mas, olha, não pensem que esse grupo vai vender essa eleição barata. Eu não quero nem pensar no que esse pessoal é capaz de fazer. E para entender um pouco, pastor Cote, e quem nos acompanha aqui no Papo Conservador, é importante você... O senhor já leu o Filho do Fogo, Daniel Mastral, os livros de Daniel Mastral, Filho do Fogo? Eu li o primeiro. O 1. O senhor precisa ler o 2. As revelações maiores estão no 2. Leia o 2, por favor. Leia o 2. Então, quando você lê as revelações de Daniel Mastral ali, no Filho do Fogo, e são 2, né? Filho do Fogo 1 e 2, Guerreiro da Luz 1 e 2. São 4 livros, é uma saga de 4 livros. Esse livro, todo brasileiro que quer entender de política dos últimos 40 anos do Brasil precisa ler esse livro. Então, o professor Olavo de Carvalho jogou luz, disse que tinha uma estratégia das tesouras. Antes do Olavo de Carvalho, há 20 anos atrás, o Filho do Fogo parece que já tinha sido lançado, e ele contava como é que era nos bastidores e quem dominava a estratégia das tesouras, só que não dava esse nome, ele contava a experiência própria dele. Então, são 3 caminhos que você tem que percorrer, né? Olavo de Carvalho, Filho do Fogo e percorrer o Olavo de Carvalho, o filho do... sim, esse filme recente, esse Mecanismo. Todo brasileiro que quer entender de política brasileira também precisa ver com atenção, com calma, com tranquilidade, sem nenhum preconceito, tá? Desprovido de preconceito, ver o 1 e o 2 do seriado Mecanismo. Sim. Porque ali no mecanismo, inclusive começou perto do senhor aí, né? Aí em Curitiba, a Lava Jato, a Operação Lava Jato e tudo, né? Sim. Começou perto do senhor aí. No Mecanismo, no final da segunda série, você precisa assistir as duas para entender toda a história, como começou. No final da segunda série, o delegado, que eu não me lembro o nome dele, que inclusive foi expulso da Polícia Federal na época, né? A tesoura deu um jeito de tirar ele, porque ele estava trazendo muita revelação desse esquema maléfico, maligno. Ele descobre, ele faz um cartelo de cartas ali no filme, né? No seriado, eu não sei se de verdade ele fez. E ele descobre que nos últimos 20 anos tinha um partido que estava dominando os outros, e os outros eram 2. E aí o Gustavo já me ouviu falar sobre isso, eu denomino isso de azulzinho e vermelhinho. Sim. Então, para entender a política brasileira nos últimos 50 anos e o que esse povo está dominando a política, e Bolsonaro é o único nome que foi eleito fora desse sistema, é importante ver um pouco mais de Olavo de Carvalho, o Filho do Fogo, e também o Guerreiro da Luz, 1 e 2, e também o Mecanismo 1 e 2. E aí você vai conseguir juntar as peças. E aí nós que vivemos a história, o Gustavo é um pouco mais novo, pastor Cote, eu estou com 55, o Gustavo fez 40 agora, né? Eu estou com 55. Então, eu vivi a história porque eu nasci em 1965. Então, eu vivi a história da década de 70 para cá, a gente quando cria... Eu me lembro de coisas dos meus 3 anos de idade. Então, eu denomino isso de vermelhinho e azulzinho. Então, o que o professor Olavo de Carvalho não soube detectar, e também o mecanismo lá, a produção do mecanismo, e o delegado que deu origem lá à Operação Lava Jato não soube detectar quem era esse partido que dominava a estratégia. Então, tinha 2 brigando ali nos últimos anos, o PSDB de Fernando Henrique Cardoso e o PT de Lula.
Mas Teatro das Tesouras. É isso Teatro das Tesouras. Mas quem comandava o teatro tinha uma mão. E a mão, professor Olavo de Carvalho, é o MDB. É a mão que comandou a estratégia das tesouras nos últimos 30 anos no Brasil. O senhor vai se lembrar quando foi eleito Tancredo Neves, em 1985, mais ou menos, e ele disse, olha, com o apoio que eu tenho, eu não preciso nem da ajuda de Deus para ser presidente. Lembra disso? Que foi uma eleição biônica, né? No Congresso elegeu Tancredo Neves. Eu estava em Brasília no dia da posse de Tancredo Neves, e ele não tomou posse. Ficou doente, misteriosamente, uma doença misteriosa, ele estava bem, de repente, misteriosamente, saiu até uns boatos de madrugada em Brasília, porque de madrugada eu já estava em Brasília, lá de frente a esplanada, e aí saiu uns boatos lá, que ele tinha levado um tiro, um negócio assim, e abafaram e tal, mas ficou só no boato, não é? Mas o fato é que ele foi para o hospital e 40 dias depois, mais ou menos, veio a morte, e quem assumiu? O senhor se lembra quem assumiu na época? Sarney. José Sarney. De qual partido era José Sarney? O PMDB, né? Do PMDB, o MDB na época. MDB, aí veio o governo Sarney, um governo totalmente socialista. Você lembra que nós tivemos desabastecimento no Brasil, um país que é um dos principais produtores de alimentos do mundo, tivemos desabastecimento. Eu me lembro dessa época, rapaz, a gente tinha uma inflação eu lembro, era 30%. No mês de inflação, não sei se você se lembra disso. Eu me lembro que chegou a 120%. Todo dia tem que trocar o preço dos produtos do supermercado. Os caras já paravam de trabalhar. Já comprava aquelas maquininhas. Isso, aquilo era uma loucura. Na hora que a pessoa terminava o rodízio de trocar os preços, já tinha que começar a ir trocando de novo. Era assim, não parava. Era o dia inteiro trocando preço. O dinheiro, se você comprasse hoje, você deixava para pagar amanhã, porque você botava o dinheiro no overnight, porque rendia juro e amanhã você, não é? Então era desse jeito. E aí, os fiscais do Sarney, para não deixar aumentar o preço. Então, é isso que está acontecendo hoje, é bem socialista, né? Os fiscais ali, para não deixar aumentar o preço, a gente chegou a 120%, que eu me lembro, 70%, 120% ao mês de inflação. Aí passou esse período terrível no Brasil. Isso já era terrível, era uma abominação. Aí, os países aqui da América do Sul hoje que estão com juros mensais de mais de 1000%. A Venezuela, por exemplo, mais de 1000%. A Argentina também está na casa dos 400%. Então, eles estão vivendo hoje o que nós vivemos lá atrás, o que a gente não pode deixar regredir, voltar a esse estado das coisas, né? A Argentina regrediu 40 anos. Só que a Argentina e a Venezuela, especialmente a Venezuela, está num estágio socialista mais avançado. Né? Tanto é que todo dia que eu saio, eu não sei aí, pastor Cote, em Curitiba, mas toda vez que eu saio aqui, o Gustavo deve também presenciar isso, que eu saio do meu trabalho à tarde, tem um venezuelano no semáforo, e não só em um. Com o isopor, né, pedindo, olha, vim da Venezuela, tenho hambre. É em todo lugar que a gente vê isso agora. Passando fome. Isso aqui em Goiás. Imagina mais no norte do Brasil, por exemplo. Né? São Paulo também, no Sudeste. Então é assim. E aí veio o governo Collor, o caçador de Marajás. Né? A Globo fez toda aquilo que o Gustavo falou, né? A Globo fez toda aquela campanha e nós acreditamos no caçador de Marajás. Collor foi eleito. Vieram aqueles problemas. Collor fez uma coisa boa que deu abertura para o Brasil. Foi muito bom para o Brasil. Abertura econômica. Foi muito jóia isso. Essa abertura do Collor... Antes do Collor, nós só tínhamos Brasílias e Fuscas nas ruas. Só. Só. Tinha o 147 também. Tinha o Fiat 147. Inclusive, o apelido do Fiat na época era assim, fui enganado, agora é tarde. Fiat. Era o apelido. Que quem tinha não conseguia vender porque ninguém queria comprar aquela carroça velha. Isso é o papo da época. Hoje não. Olha só, pessoal, quero só avisar que nós passamos agora de 700 pessoas nos acompanhando, o que é muito bom, porque eu não estou usando. Olha que eu nem estou usando o canal principal. O povo gosta, as pessoas estão em busca de informação. Eu vejo o número subindo ali no canto da tela, vocês não conseguem, porque aqui eu vejo o número dos três canais juntos, né? E eu fico pensando assim, gente, há 20 anos atrás, numa hora dessa, todo mundo estava de frente à televisão assistindo novela. E novela que tentava sempre passar uma narrativa que era contrária aos nossos valores. Promiscuidade, libertinagem, sabe? Coisas horrorosas. Agora não, as pessoas chegam no horário desse, são 9h46, as pessoas querem informação.
elas querem saber, elas estão preocupadas com o futuro. Tá no, assim, é muito bonito o que está acontecendo. E toda vez que eu vejo esse número, eu penso para mim, não, a esquerda não vai vencer. Pois é, mas aí, Gustavo, por que da minha preocupação? Então, eu vou encurtar a história, pastor Cote, porque é uma história longa, é 50 anos da nossa história aqui no Brasil. Eu vou encurtar para o senhor entender por que eu estou preocupado com a reeleição de Bolsonaro. Eu acho que eles não vão vender barato. Bolsonaro só foi eleito... É mesmo, só não esquece o Corcel, gente. O Corcel foi importantíssimo, só para... Obrigado. Eu tenho um tio, obrigado. Eu tenho um tio que era taxista que tinha um Corcel, mas sim, gostoso, rapaz. Os bancos de couro eram uma delícia. A gente não conhecia outra coisa, né? Era muito bom, muito bom. Motor Renault, inclusive, 900 cilindradas, um negócio assim. Né? Muito jóia. Aí, Gustavo, pastor Cote, por que eu estou preocupado? Porque Bolsonaro só foi eleito porque houve uma cisão na estratégia das tesouras, do azulzinho com o vermelhinho. O Lula, sem querer, querendo, ele causou uma cisão, uma ruptura. O Lula é o principal culpado de Bolsonaro ter sido eleito. Não foi o verde e amarelo, não foi a população, não. Foi o Lula, e eu vou explicar por quê. Quando o impeachment de Fernando Collor, no início dos anos 90, o senhor lembra quem foi que assumiu, pastor Cote? Itamar Franco. Itamar Franco. Mineiro, inclusive, Itamar Franco. Juiz de Fora. De qual partido era Itamar Franco? Também do MDB, né? Do MDB. Eu vou resumir a história. Mais tarde veio o impeachment da Dilma Rousseff. Quem era o vice da Dilma Rousseff? O Drácula. Michel Temer. Michel Temer. De qual partido? MDB. Do MDB. Então, o senhor percebe que sempre quando tem uma tragédia na política brasileira, a solução cai no colo do MDB? O MDB sempre está por trás ali das cortinas. Por quê? Porque o MDB foi à mão, e isso talvez o professor Olavo de Carvalho não tenha conseguido detectar. E eu, juntando essas peças, essa tríade que eu citei aqui, né, do mecanismo, do Filho do Fogo, Guerreiro da Luz, e também... esses três que eu citei, que eu nem lembro mais. E aí, então, a gente consegue perceber que quem dominava o azulzinho e vermelhinho era o MDB, sempre o MDB dominando tudo isso aí. E o que o delegado da Polícia Federal, que começou a Operação Lava Jato, não conseguiu detectar. Ele conseguiu detectar que tinha dois que sempre estavam lá, mas tinha um por trás. Isso aí ele não conseguiu detectar, mas é o MDB que estava sempre por trás. Por que azulzinho e vermelhinho, pastor Cote? Pelo seguinte, eu chamo o azulzinho o PSDB, porque o PSDB é o comandante do azulzinho. O PSDB é o socialismo fabiano, é o socialismo que teve muita influência da Inglaterra, porque os ingleses são mais educados, então eles começaram, e de Anthony Gramsci também, né? Anthony Gramsci é o principal expoente aqui no Brasil do socialismo fabiano, que é aquele que vai mudar pelas ideias. Vamos fazer a população, vamos educar a população a ser socialista a tal ponto que eles não vão perceber que eles são socialistas. Isso vai ver que nos últimos 40 anos só tivemos tese de doutores socialistas em todas as faculdades. Nos últimos 50 anos, não tem uma, e o Olavo de Carvalho fala muito bem isso, uma tese de direita que foi abordada e que foi aprovada. Nós não temos nenhum teórico nos livros das universidades de direito, de qualquer coisa que o senhor pensar. Só socialista. Então, foi o melhor trabalho do azulzinho de Anthony Gramsci feito no mundo foi aqui no Brasil. Melhor do que na Alemanha Oriental, melhor do que na Coreia, melhor do que na China, melhor do que nos Estados Unidos, melhor do que Cuba, melhor do que Venezuela, porque nos últimos 50 anos, tudo que nós vimos nas universidades foi tudo doutrina socialista. Só que a gente era socialista sem saber que era. E aí, o trabalho estava muito bem feito. Aí havia alternância. Então, o PSDB de Fernando Henrique Cardoso tem que se lembrar que quem comandou essa estratégia junto com o MDB foi Jorge Soros. Não vou falar muito sobre Jorge Soros aqui, porque quem está nos acompanhando é esclarecido, sabe quem é Jorge Soros, né? Fernando Henrique Cardoso vendeu a Vale para o grupo de Jorge Soros, no meado da década de 90, para você ter uma ideia de onde vem isso aí. Não é? Então, o Jorge Soros sempre esteve por trás dessa estratégia. Ele que comandava essa estratégia aqui no Brasil para esse governo mundial. E aí, o azulzinho, que
o antigo PFL, o PL, hoje PP, né, o PSDB. Então, esses chamados centro-esquerda ou centrão, é tudo azulzinho. Tudo. Por isso que muitos, Joyce Hasselman, por exemplo, Alexandre Frota, os próprios meninos, os minudos aí do MBL, por que eles traíram o Bolsonaro? Só kids. É isso. Por que eles traíram o Bolsonaro? Eu falei isso para o Gustavo na época, que eu achava que eles não iam aguentar muito tempo, porque tudo que eles viram foi só doutrina socialista. Então, quando o Bolsonaro vem com uma proposta de verdade conservadora, eles se assustaram, porque eles não estavam acostumados com isso. E aí, o que aconteceu? A alternância. Aí vem o vermelhinho, que é Lula, o PT e os partidos satélites, o PSOL, né, e todos aqueles, hoje o Solidariedade Junto, né, todos esses partidos aí, o PDT, o PTB também, PT do B, todos eles faziam parte. Né, só o Roberto Jefferson, que agora, hoje, ele entendeu o esquema e é um conservador de verdade. Mas todos eles faziam parte, eram partidos satélites do vermelhinho. Conservador de verdade. Eu acredito na redenção dele. Eu acredito. Suspeita ainda, né, pastor? Eu acredito. Pois é, rapaz. Assim, eu não conheço a fundo a história do Roberto Jefferson. O PTB vem muito lá do getulismo também, né? Mas, olha, o que tem acontecido ultimamente com ele, rapaz, é muito animador, viu? Sabe uma coisa que me impressionou? Antes, assim, eu não tinha assim, uma preocupação e uma afinidade muito grande com os assuntos políticos, porque, na verdade, assim, a gente não tinha nem acesso para isso. A gente estava, de certa forma, condenado à desinformação, né? Com esse advento das redes sociais. Desinformação. Com esse advento das redes sociais, é que a gente começou, vamos dizer, a entender melhor o que estava acontecendo, né? E eu acho que isso foi uma coisa muito de Deus. Deus levantou a saia da nação mesmo. Hoje só não enxerga quem não quer mesmo, né? Mas eu me lembro que quando o Roberto Jefferson ele estava sendo preso, naquela época que Zé Dirceu foi preso, foi o único, eu não me esqueço dessa cena na televisão, ele batendo no peito e falando assim, rapaz, eu estou indo preso porque eu mereço. Né? Eu fiz errado. Eu falei, cara, esse cara aí... Aquilo me chamou a atenção. Não é? E é impressionante, né? Assim, é por isso que quando a gente fala do movimento conservador, o movimento conservador ele está essencialmente ligado com Deus. Pessoas que têm uma experiência com Deus, não é? E que eu acredito foi o que aconteceu com o Roberto Jefferson. Ele passou por uma enfermidade seríssima, aquele negócio, quando você tem que olhar dentro dos olhos da morte, cara, e você vê que essa vida é como um vapor que fica por um pouco e logo se desvanece, é um conto ligeiro, né? Rapaz, o cara apruma. Então, o que dá a entender, inclusive, assim, eu ouvi esse testemunho dele, ele teve recentemente numa igreja no Rio de Janeiro. Rapaz, ele pediu para ir lá e falou assim, olha, eu quero publicamente aceitar Jesus aqui e eu quero publicamente... Ele confessou os pecados dele lá publicamente. Me corrompi assim, 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 Deus me perdoou. E você vê que hoje, assim, eu, honestamente, eu confio até que me prove ao contrário, mas eu prefiro dar um voto de confiança para ele. Eu também. Eu dou voto de confiança para ele. Eu já encontrei com ele várias vezes, a gente já conversou e ele gosta de conversar. Pensa num cara que gosta de conversar. Nossa! Ô, Roberto Jefferson, boa noite, como é que você tá? Rapaz, em 1950, quando era criança, a gente jogava bola com a bexiga que queimava a nossa perna. Aí tava lá comigo, não sei quem, e a gente foi pra casa, não sei o que, tomar um café. E aí ele começa, e vai. E eu acho legal isso, né? Ele é muito saudosista, eu acho isso legal. Essa coisa que ele tem, esse apego que ele tem com o passado, assim, é uma coisa meio de conservador, né? O conservador, ele quer resgatar alguns valores, algumas coisas do nosso passado que já não tem mais. Pessoal, dando continuidade à nossa live, para a gente não poder... Gustavo, só finalizando, posso? Rapidinho, bem rapidinho. Vai. Aí, pastor Cote, havia alternância do azulzinho com o vermelhinho. O Lula não quis passar o bastão para o azulzinho.
elegeu a Dilma e queria reeleger a Dilma. E aí houve cisão no azulzinho com o vermelhinho. Foi nesse momento, o senhor falou que foi um momento de Deus mesmo, concordo com o senhor. Mas foi por causa dessa cisão que aí veio um outro nome. Se o Aécio tivesse entrado naquela época, cara, o negócio ia enrolar muito. Aconteceu porque tinha que acontecer, né, pastor? E dá a entender que aquela eleição foi roubada, cara. Eu não sei. É o sentimento que eu tenho, né? Eu estou falando aqui, hipoteticamente, mas é o sentimento que eu tenho. Né? É interessante, rapaz, assim, quando uma eleição é roubada, cara, o manto pesa. E foi o que aconteceu com a Dilma. Entendeu? E ali chegou nesse ápice que, vamos dizer, a esquerda esfarelou. E esse foi esse turning point, né? Esse ponto da virada aí para entrar um outsider como o Bolsonaro. Honestamente, assim, eu acredito, assim, Gustavo, né, Luiz, eu acredito, rapaz, assim, que tem uma intervenção sobrenatural de Deus na história do Brasil. Concordo. O Bolsonaro, ele é uma resposta que Deus deu para a relevância do cristianismo no Brasil, Igreja Católica, né, a Igreja Evangélica. Lógico, a gente sabe que na igreja sempre tem uma banda podre, né? E a Bíblia fala muito sobre isso. A Bíblia fala sobre falsos irmãos, falsos pastores, falsos apóstolos, até falsos cristos, não é? Mas tem um remanescente do cristão no Brasil hoje que você não vê em praticamente nenhum outro país do mundo. Então, assim, a gente vê uma intervenção sobrenatural de Deus e eu acredito, rapaz, assim, como o salmista fala, crie por isso falei, eu acredito que Deus abriu uma janela para a gente aqui, né? Aí, uma pastor, janela de graça, e eu acredito na reeleição do Bolsonaro. Só se Deus fizer outro milagre, eu vou explicar para o senhor. Só se Deus fizer outro milagre que a gente não espera ainda, que a gente não sabe. Porque agora o azulzinho e o vermelhinho estão unidos. Eles estavam rachados. Agora estão unidos todos para derrubar Bolsonaro. Não importa quem ganha a eleição agora. Rapaz, eu tenho minhas dúvidas, viu? Assim, Deus está emburrecendo esses caras. Eles já estão tudo brigando entre eles. Rapaz, você pode ver, quando você estuda a Bíblia, você vai ver isso. Na verdade... Assim, confusão no arraial do inimigo. Exatamente. Na verdade, como é que a coisa funciona, rapaz? Você estuda a história de Israel. Quando o povo de Israel se voltava para Deus, os inimigos eram derrubados. Quando o povo de Israel dava as costas para Deus, os inimigos se levantavam. O problema não é o inimigo, o problema é o nosso relacionamento com Deus, é a nação levar Deus a sério. E a crise do Brasil, gente, é uma crise moral, não é outra, não. Né? Porque, assim, toda pauta política, se você ver, toda pauta política, sem exceção, ela carrega uma carga moral muito pesada. E é isso que me faz, inclusive, estar aqui com vocês hoje. Porque, assim, honestamente, assim, a minha pegada não é cargo eletivo, não tem nenhum interesse nisso, né? Mas é essa guerra de alicerces. Hoje nós temos uma guerra de alicerces, é uma guerra pelos fundamentos da nossa nação. Porque tem certos fundamentos que, se eles forem destruídos, como têm sido destruídos em vários países que fizeram uma tentativa com o comunismo, com o ateísmo, não é? E outros ismos aí, a gente vê que o negócio assim vai para uma tragédia. Então, aqui no Brasil, nós temos tudo, rapaz, tudo para colocar os fundamentos certos aí, fazer uma reforma estrutural na nação, mas para isso nós somos de um movimento conservador, pujante, gente que tem o temor de Deus e que faz a diferença. Luiz, para completar o que você falou, eu concordo com você dessa questão dos azulzinhos, vermelhinhos. Pastor, Deus interferiu com certeza em 2018, não há uma explicação nenhuma, ninguém consegue conceber o que aconteceu, o dinheiro, tão pouco que foi gasto, a facada, sobreviver à facada, a forma como tudo se deu,
Não tem explicação. Aquilo foi a mão divina mesmo que tocou no Brasil. E eu falo que Deus gosta mais do Brasil dos outros países, porque não tem cabimento um negócio desse. Eu colocou a mão, não, esse aqui não, essa aqui nós vamos cuidar direitinho. Mas não é só os vermelhinhos e os azulzinhos, não, Luiz. O que eu vejo é os vermelhinhos, os azulzinhos, os rosinhas, os alaranjados, a aquarela inteira. Sobrou só 2 cores, cara. Verde e amarelo. É todas as cores contra o verde e amarelo. Porque o sistema todo se uniu. Amigo, Amoedo, que é o alaranjadinho, que deveria ser um outsider, liberal econômico, anti-Lula, anti-PSDB, se uniu com o pessoal. MBL, que são os libertários. Gustavo, desculpa lhe incomodar. A moeda é do bolso do Jorge Soros, é azulzinho disfarçado de laranja. Enganou muita gente, eu lembro. É do bolso do Jorge Soros. A verdade é que a ideologia dessa turma aí é a grana, cara. Uhum. Entendeu? É por isso que eu falo. Até Sérgio Moro, pastor Cote. O Sérgio Moro, não sei se ele ainda mora em Curitiba. Mas sempre foi azulzinho. Até Sérgio Moro foi cooptado por Jorge Soros. Até Sérgio Moro, para o senhor ter uma ideia. Mas vamos lá. Vamos falar o seguinte. Bolsonaro hoje, ele fez um pronunciamento. Vamos costurar tudo que a gente está falando aqui. Bolsonaro hoje fez um pronunciamento que, ao meu ver, foi o mais contundente até agora. Teve aqueles momentos dele que ele disse o famoso acabou, porra, tá ok? Mas não foi uma coisa elaborada. Foi uma coisa de momento, da raiva, assim, foi intempestivo. Dessa vez não, nós estamos falando do presidente da República em um discurso todo organizado com plateia. Ele falou abertamente, ele escancarou. Vou editar um decreto para devolver os poderes e acabar com essa excrescência, se referindo à decisão do STF em conceder poderes ditatoriais aí para governos, estados e municípios. Para acabar com essa excrescência, vou editar um decreto para recordar ao artigo 5º, que o Brasil está tão absurdo que a gente tem que ter decreto para lembrar da Constituição, só para reafirmar o que já está escrito na Constituição, né? E ele fala assim, e não tentem derrubar, esse decreto vai... Assim, o discurso inteiro, para mim, ficou muito claro que não foi um discurso intempestivo, uma calculado. Transbordando, foi calculado. E algumas horas depois, eu vejo também que o novo ministro da Defesa, o general Braga, fala algo que me chamou a atenção. O Exército, as Forças Armadas estão prontas e à disposição para manter a independência entre as instituições, né? E assim, a harmonia dos poderes. Exatamente. A Rosa Weber deu um desse aí para o Bolsonaro e acho que ela esqueceu disso que estava aí dentro, nunca mais fez mais nada. E aí nós temos o Braga Neto, novo ministro da Defesa, o pronunciamento do presidente, nós temos a troca esse mesmo, a troca do comando das Forças Armadas, trocou os 3 comandantes. Eu estou percebendo uma certa sincronização, e aí eu hesito em falar, mas vamos lá. Eu tô achando que a onça já tá na beira do rio e agora vai. E eu não costumo falar isso, clickbait, falar por falar, como vários youtubers fazem, não, para dar... Eu tô percebendo que há uma organização para pro tudo ou nada agora, porque o basta foi dado, o povo foi para as ruas, foram 25 milhões de pessoas. Se tem 25 milhões de pessoas na rua, quer dizer que para cada pessoa na rua, 4 ficaram em casa concordando com aquilo. O que vocês acham disso daí, pessoal? Vou começar com você, pastor. Qual é a sua opinião, a sua análise sobre o pronunciamento, Braga, a manifestação? Que combinação que vai dar isso aí? Então, olha só. Rapaz, assim, vou falar assim, a leitura que eu faço, né? O Bolsonaro é muito mais estrategista do que a gente imagina, né? E é interessante, assim, porque ele vem engolindo muito sapo, né? Então, é muito interessante como ele tem tido sangue frio, como ele tem se contido, não é? Como, inclusive, assim, ele esperou a corda arrebentar, porque hoje não é que esticou a corda arrebentou. Quando você pega um STF que solta quem quer, prende quem quer, a revelia da Constituição sem nenhum escrúpulo, acabou a segurança constitucional no Brasil, acabou a segurança jurídica, não é? Dependendo do que eu e vocês falamos aqui,
alguém pode mandar prender a gente. Acabou, simplesmente acabou. Então, assim, a leitura que eu faço é que o Bolsonaro, nesse tempo todo de governo, ele assim nutriu assim uma aproximação com as Forças Armadas, não é? Exército, Marinha, Aeronáutica, as polícias. É impressionante assim como o Bolsonaro, e porque isso também está nele, isso é a bandeira política dele, ele sempre representou, não é, os militares. Então, assim, o que a gente observa, assim, às vezes a gente que é civil, a gente fica pensando, puxa vida, até quando que esses militares vão ficar engolindo essas carteiradas todas, esses absurdos, não é? Mas veja bem, esse povo, eles não estão indiferentes, não. Eles estão fazendo a guerra de uma forma muito mais estratégica do que a gente imagina. De tratamento precoce. Então, assim, o que eu percebo é que está chegando um momento, né, aquele momento, onde até aquilo que eu falei de Deus emburrecer o inimigo, que as presepadas aí que tem acontecido aqui no Brasil, no STF, etc., chegou num ponto agora que o Bolsonaro, colocando ordem na casa, ele vai fazer isso com um respaldo de pelo menos 70% da população. Sim. Ele está atendendo, na verdade, assim, um clamor, uma demanda nacional. Está todo mundo gritando por isso. É o que a gente viu nesse 1º de maio. Então, ele falou assim, o povo tem que me autorizar. E o povo foi em peso falando, você está autorizado. Então, olha, e vai vir algo pela frente, porque o que o Luiz falou, esse pessoal aí da esquerda, essa militância que está aí, tomou conta das instituições, essa militância não vai deixar esse negócio barato. Não vai. E também o Bolsonaro não vai deixar barato, não, rapaz. O Bolsonaro é soldado, cara. Ele é soldado. Ele não é de negociar valores, assim, ele é de morrer pela pátria. Qual cara que toma uma facada, sobrevive e continua se expondo diante da população? Esse cara tá Ele pronto, é doido demais. Ele está pronto a dar o sangue dele por essa nação, rapaz. Eu fico imaginando, pastor, o tanto que deve ser estressante ser da equipe do segurança do Bolsonaro. Eu acho que é o trabalho mais estressante que tem no Brasil. Rapaz, eu tive uma experiência com o Bolsonaro, né? Até lá no Descende, milhares de pessoas no estádio lá em Brasília, e eu fui receber o Theo Hayashi, que estava organizando o evento, pediu para mim receber ele lá no estádio. Ele pediu para ir lá em cima, no Mané Garrincha, no último andar lá, no último. Rapaz, e a gente chegou lá, eu lembro que ele olhava assim para aquele povão lá embaixo, ele olhava e chorava, rapaz. Vendo as pessoas acenaram para ele. Cara, eu lembro que assim, eu cheguei para ele e falei, Bolsonaro, se você quiser ir lá no palanque cumprimentar as pessoas, né? Ele falou, olha, o que vocês acharem que eu devo fazer aqui, eu faço. Cara, eu fiquei muito impressionado com a humildade com a simplicidade, né, dele, cara. Rapaz, pensa num cara que realmente ama as pessoas. Ele não é um cara populista, ele é aquilo ali, cara. Ele gosta de entrar, de ir na casa de um, come um pastel, toma um caldo de cana, uma Coca-Cola. Ele é isso aí, não é? Lava o prato na pia dos outros. Mas eu vou te falar, é um guerreiro, cara. E eu vou te falar, assim, esse pessoal, assim, eles estão blefando e vão se dar mal, cara. Vão se dar mal. Porque quando o Exército Brasileiro, eu conheço muita gente do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro é um dos melhores exércitos do mundo, cara. E quando o Exército Brasileiro, se eles entrarem nessa parada, cara, eu vou te falar, a onça vai beber água.
Eu concordo. Vamos ver o que o Luiz acha, se ele concorda com você. Aproveitando dizendo que a gente tem mais de 1.000 pessoas assistindo agora. Olha que maravilha, gente. O país vai para frente. Esse país vai para frente. É com você, Luiz. O que você acha? Acha que vai dar alguma coisa? Não vai dar em nada? Tem vários comentários aqui de pessoas, acho que não vai dar em nada, isso aí não vai dar em nada e tal. O que você acha? Gustavo, eu hoje estou mais animado. Hoje. Mas eu estava desanimado e eu vou explicar por quê. Hoje, o próprio Braga Neto disse o seguinte, como você pontuou aqui, ó. Forças Armadas estão prontas para, se houver necessidade, atuarem para equilibrar qualquer tipo de diferença que houver. Então, o que ele está dizendo? Se juntar a STF, se juntar a Câmara, se juntar a Senado, se juntar esses governadores contra o presidente da República, quer dizer, você, na balança de equilíbrio da democracia, você causou um desequilíbrio. Aí vem as Forças Armadas para voltar à normalidade. Essa é a função das Forças Armadas nessa questão interna, não é? Então, como diz o pastor Cote, a direção das Forças Armadas que estava anteriormente, ela não era muito alinhada com esse pensamento conservador do Bolsonaro. Agora, nessa troca, parece que é uma direção mais alinhada com o pensamento conservador do Bolsonaro. Aí me deixa mais alegre. E no mesmo dia que Bolsonaro faz o pronunciamento, o general Braga Neto também endossa. Olha, isso é importante, hein, gente? Não foi só o Bolsonaro que ficou falando sozinho, não. Dessa vez, não. Os outros não ficaram caladinhos. O Braga Neto foi para frente e disse, olha, se houver necessidade, tipo assim, presidente, o que o senhor falou, ó, batata, ok, batuta, bacana, é isso aí mesmo. Pode contar com a gente. Aí agora é diferente. Então você já percebe, até arrepio, ó, porque em 1988, 5 de outubro de 1988, pastor Cote, Gustavo Gaia, e você que acompanha a gente no Papo Conservador, você vai lembrar bem dessa cena, pastor Cote, o Ulisses Guimarães, o deputado e presidente Inclusive, o Ulisses Guimarães era o coordenador da Estratégia das Tesouras na época, tá? Pouca gente sabia disso, gente sabia disso. O Filho do Fogo explica, é o Gorion do Filho do Fogo lá. Então, em 1988, quando ele faz aquela foto histórica, está promulgada esta Constituição, estou usando a voz da época, do rádio da época, né? Está promulgada esta Constituição, e diz mais aqui o Ulisses Guimarães, os traidores da Constituição são os traidores da pátria. Ele disse, eu tenho isso gravado, inclusive, aqui. Eu tenho isso gravado. Então, o que tem acontecido, como diz o Gustavo, a minha produção aqui, viu, Gustavo, pediu para não ficar citando muito o nome, não, para mim não receber um processo. O Gustavo citou o nome de uma ministra aí, né, que era ministra do Trabalho, inclusive, foi ministra do Trabalho, e foi processada pela ajudante aí Ministra do TST também. Do Trabalho, né? Depois foi do ela foi juíza do Trabalho também. Juíza do Trabalho, isso, foi juíza do Trabalho e depois ministra do Superior Tribunal do Trabalho. Então, a gente tem visto essa quebra da segunda instância no Brasil é uma aberração jurídica. Eu tenho conversado com advogados e os advogados, esses que são mais legalistas, eles estão estarrecidos com o que estão vendo. A gente tem que achar outro termo. Nós vamos criar outro termo daqui a uns dias no Brasil para definir juridicamente o que está acontecendo, porque não é mais insegurança jurídica. Totalmente sem noção. Porque não é mais insegurança jurídica. Então, se continuar ano que vem na eleição, aí eu concordo com o senhor. Agora sim, Bolsonaro realmente é estrategista, mas ele não tinha ainda aquela retaguarda que ele precisava. E aí eu tenho que concordar com Flávio Dino, governador do Maranhão, que tripudia hoje na cara de Bolsonaro. Mas acho que daqui para frente ele vai ter que medir as palavras. Eu acho que daqui uns dias ele vai repensar o que ele está falando. O Bolsonaro só fala, e não faz nada. É o Bolsonaro de sempre, só fala e não faz nada. Eu andava triste com o Bolsonaro quando ele falava nesse assunto, porque eu via que ele não tinha retaguarda nas Forças Armadas. E infelizmente... mas isso daí, eu não sei se é bem assim, que ele não tinha retaguarda, não. Qual que é a diferença do Brasil e da Venezuela? A grande diferença é que o exército da Venezuela era um exército de esquerda. O exército do Brasil não é um exército de esquerda, não. Tem muita gente progressista ali dentro, tem os progressistas. Rapaz, mas o exército brasileiro é diferenciado.
que o Exército Brasileiro, esses caras, eles não são boca aberta. Eles não são boca aberta como o STF é. Eles não ficam politizando a coisa. Entende? Então, assim, na verdade, assim, é a leitura que eu faço, tá? Não estou dizendo que é uma coisa ou outra, não é? E outra, aquilo que o Bolsonaro falou naquela reunião de ministério que foi divulgada, é aquilo mesmo. Ele sabe que se a esquerda entrar, cara, a esquerda bota ele na cadeia. Ditadura. Ele vai ditadura para rapidamente. cadeia. Bolsonaro vai ser preso. Os filhos da família do Bolsonaro vai para cadeia. Eu tenho certeza que eu sou preso na hora também. Assim, às vezes a gente não tem ideia, porque nós nunca vimos isso de perto. Eu assim, tem 10 anos que eu vou praticamente todo ano na Polônia. A gente faz um evento lá na Polônia. Polônia passou primeiro pelo nazismo e depois pelo comunismo. Rapaz, eu converso com pessoas que viveram isso lá. Rapaz, quando você ouve a tragédia que é um negócio desse, e nós passamos muito perto dessa tragédia, cara. Era pra gente já estar venezuelano. Se o Haddad tivesse ganhado as eleições... Deus! Tá vendo? Esse é o livramento de Deus. Não foi nem nós passamos perto, foi ter impedido o Haddad. Isso. Então, assim, rapaz, a situação ela está muito mais séria do que a gente imagina. Ela está muito mais séria do que a gente imagina. Mas eu estou muito esperançoso. Deus está nesse negócio aí. Rapaz, assim, eu honestamente não me intimido com... Porque a gente sabe, esse pessoal, eles estão enraizados aí já há décadas. E eu vou te falar, arrancar esse pessoal daí não vai ser uma coisa muito simples, não é? Não vai ser uma coisa muito fácil, não. Mas nós estamos nesse caminho aí e vamos prevalecer. Eu acho que eu estou no meio termo de vocês dois em relação a isso aí. Eu penso o seguinte, pastor, sim, o Exército não é de esquerda, mas o alto escalão do Exército foi escolhido nos últimos anos, bem selecionado por mentes da esquerda. Nós temos ali generais 4 estrelas que não estão nem um pouco preocupados com os nossos valores, com os princípios, com a nossa fé, nem um pouco. Estão preocupados em mais poder e foram colocados ali, inclusive, para começar a enfiar os tentáculos da esquerda no Exército. E eles começaram a fazer isso. Pegou Gustavo, o alto escalão. Gustavo, abra um parêntese. Vocês vão se lembrar, pastor Cote, Gustavo, o Pazuello, que certo, ano passado disse, olha, de esquerda, a minha filha é comunista e tal, eu tenho que dialogar com a esquerda. Santos Cruz, como é que é o nome daquele? Santos Cruz, né? Esse que agora fala que o Bolsonaro é comunismo de direita. Que burrice é essa? Está no mesmo grau de burrice do que o ministro do STF falar que a ditadura na Venezuela é uma ditadura conservadora de direita. É assim, pelo amor de Deus, ele está aprendendo política com quem? Com o Felipe Neto? Então eu vejo da seguinte maneira, o corpo do Exército é direita, é conservador, são de famílias cristãs, mas lá em cima no alto escalão, aí que é o perigo. E o Bolsonaro, o contato dele não é com o corpo do Exército, é com o alto escalão. Mas olha o que você falou, essas mudanças que ele fez agora aí. Então, aí que eu tô te falando. A coisa vai se ajustando. Essas mudanças, inclusive essa mudança foi muito curiosa, porque foi a primeira grande mudança ministerial que a imprensa não soube antes. Ou seja, foi algo feito com muito zelo, com muita cautela, foi um movimento estratégico muito importante, porque a imprensa não... Gente, foi a primeira vez, saibam disso. Toda vez que o Bolsonaro fez qualquer mudança no governo dele, tinha algum rato lá para avisar a imprensa. Dessa vez, não. Não houve. Trocou o ministro da Defesa, o comando das Forças Armadas. Ao meu ver, o Bolsonaro está querendo criar uma retaguarda. Eu não acho que ele queira um exército para ir lá e tomar o poder e tudo mais. Ele quer pessoas que entendam o que está acontecendo. Não precisa ser de direita, vou falar a verdade. Basta ter bom senso. São pessoas que entendam, olha, estão rasgando a Constituição, estão desrespeitando princípios básicos, estão desrespeitando direitos naturais. O Brasil vai virar um caos, o povo está passando fome. Não permitir uma pessoa andar na rua, a ir a uma praia, a frequentar uma igreja, isso não pode. Você precisa ser de direita, não, mas você concorda? Concordo, cara. É isso que ele estava procurando. São pessoas sensatas. E ele sabia que só poderia dar esse passo adiante, que é um grande passo, né? Um pequeno passo para o presidente, mas um grande passo para uma nação, se ele tivesse essa retaguarda bem consolidada com ele. E agora ele tem. O Braga Neto não é brincadeira.
O Braga Neto é aqueles linha dura mesmo, com casco grosso, que chega com os 2 pés no peito. E esses comandantes dele agora, inclusive a imprensa ficou revoltada, porque um desses comandantes tem um perfil nas redes sociais e repostava mensagens do Bolsonaro. Então eles já ficaram com tipo, já chamou como, eu não lembro qual é a Força Armada e tal, mas é o comandante Bolsominion. Ou seja, Bolsonaro dessa vez ele escolheu muito bem, mas muito bem mesmo. E ele está aprendendo, ele entrou no governo, ele cometeu os seus erros como qualquer pessoa, nunca teve um cargo executivo, um Estado completamente aparelhado, engrenagens tortas, né, um deep state, um estamento ali que foi escolhido durante 30 anos pela esquerda, justamente para sabotar qualquer outro poder que chegasse ali que não tivesse alinhado com a agenda progressista, e ele está vencendo uma máquina que até então era considerável indestrutível. E ele está fazendo isso com a ajuda de Deus e o povo nas ruas. E a gente vai nas ruas quantas vezes forem necessárias. E Deus está do nosso lado, é verdade também. Nós vamos apanhar, mas nós vamos prevalecer no final. Agora, eu espero, só um parênteses, eu espero que não precise de acontecer nada sério. Não é? E provavelmente a coisa vai chegar assim, num certo embate, num conflito, que de repente vai ter um desmando, que o Bolsonaro vai falar, isso aí não, acabou. Aí vamos ver quem parte para cima, porque aí, se eles quiserem partir para cima para tirar o Bolsonaro de uma maneira ilegítima, aí o caldo vai entornar. Mas vamos ver se esses caras realmente, assim, vamos dizer, tem carta na manga para fazer isso, o que eu acredito que eles não vão ter. Aí tem outro detalhe que a gente tem que analisar, a China querendo dominar o mundo. Isso. E a China é o único país que se fortaleceu. O primeiro trimestre da China foi recorde, 16% o PIB cresceu na China no primeiro trimestre. Enquanto os países estão se quebrando, então, ano que vem vai ser um ano muito quente para a política brasileira. Mas a China precisa mais do Brasil do que o Brasil da China. Mas se eles dominarem, que é o desejo de todo comunista. Aí é que tá, você tem que saber conversar. Pastor o pessoal sabe fazer, Pastor esse governo está sabendo fazer a política internacional com a China. Eu não vou longe não, tá? Eu não vou longe não. Só lembra a Friboi, depois virou JBS, JIF, lembra? O Lula colocou dinheiro lá e monopolizou a carne no Brasil, ok? Então, até hoje a carne nossa é alta porque nós sentimos o reflexo do que Lula fez lá atrás. Monopolizou. Aqui, pertinho de Goiânia, aqui é Bela Vista de Goiás, 40 quilômetros de Goiânia, 45. Se você quiser alugar terra ali agora para colocar gado ou comprar, você não vai conseguir achar. E até 4 anos atrás, 3 anos atrás, você achava com facilidade. Se tivesse dinheiro, desculpa, você achava. Aqui para o lado de São Luís de Montes Belos, aqui também, depois de Trindade, né? Trindade é uma cidade famosa, fica depois de Trindade. Não, a China quer fazer do Brasil a fazenda dela. Isso. Então, agora depois da carne, eles estão monopolizando a soja. Eles estão monopolizando a soja, tentando monopolizar os grãos do Brasil. E aí o preço vai subir. O senhor pode esperar que a China, olha, isso é profético. Anota isso aí, Gustavo. Recorta esse pedacinho aí que eu estou dizendo. Você pode depois divulgar isso aí, que em 2022 vocês vão lembrar do que eu estou dizendo aqui agora. Escuta o que eu estou dizendo. A China vai aumentar o preço dos grãos em 2022, mais próximo das eleições, para prejudicar Jair Bolsonaro, porque tudo está nas mãos deles. Sim. Nós vamos ter uma pressão sobre a inflação. Não estou dizendo que talvez o Bolsonaro consiga reverter, talvez Paulo Guedes consiga reverter, mas até isso eles vão fazer para minar Bolsonaro. Escuta o que eu estou... Anota isso porque isso é profético. 2022, o preço tende a subir, o preço dos grãos, o óleo de soja, do petróleo para nós aqui, e também dos grãos, porque mexeu na comida, mexeu no bolso, mexeu na comida do povo, o povo se revolta. Então, não espere coisa boa de comunista. Eu não estou dizendo que Deus não... Aí Deus vai ter que entrar de novo, fazer outros milagres, porque é um milagre por dia. É assim, ó. O Bolsonaro tem vivido um milagre por dia, porque o inimigo está sempre na espreita. Pântano, né? O Bolsonaro está no meio de um pântano aí, tentando se equilibrar, não é? Mas a gente precisa do nosso pessoal do agro, cara, ter um pouquinho mais a cabeça no lugar. Porque por que os caras estão vendendo muita coisa para os chineses? Porque eles querem valorizar a terra deles.
não é? E também a alta do dólar, né? A alta do dólar impacta muito. A pessoa fica querendo exportar mais do que vender no mercado interno. Mas, assim, eu acho que tem muita coisa aí que vai acabar. Uma das jogadas, assim, muito importante que o governo federal precisa de fazer é ter essa equivalência. O que o chinês pode fazer no Brasil, o brasileiro tem que poder fazer na China. Só dele colocar essa... Eu estava conversando com um cara muito forte do agronegócio. Ele falou, inclusive, a gente estava numa conversa com um dos ministros do Bolsonaro, e ele falou assim: ministro, só faz uma coisa, não é? Faz essa equivalência. O que o chinês pode fazer no Brasil, o brasileiro poder fazer na China também. E os caras pulam fora. Mas é mais... O problema é o que eu falei, assim, é muita gente que a ideologia aí não é nem o comunismo, é a grana, entendeu? Os caras se vendem muito fácil. Pessoal, a gente está agora chegando a 1h30 quase de live. Vocês já jantaram? Eu já. Eu tomei um lanche, eu tô só lanchando. A comida do Gustavo queimou, né, Gustavo? Antes de começar a live, eu deixei o microfone ligado, eu tô sentindo cheiro de queimado, né? Aí eu saí para ver o que é isso. Aí eu tô conversando com a minha esposa: meu bem, você queimou a comida? Queimou. Então, obrigado, o pastor ouviu tudo. Eu cheguei que ele tava rindo. Eu só tô rindo aqui, só dando risada. Queimou a janta aqui em casa hoje. Bom, pessoal, sempre no final eu gosto de deixar um espaço para os convidados poderem fazer suas considerações finais, falarem um pouco, convidar o pessoal que está assistindo aí nas suas redes sociais. Se vocês quiserem divulgar suas redes sociais, fiquem à vontade. Vou deixar aqui, então, um momento para o pastor, que é a primeira vez que a gente está tendo esse momento aqui na nossa live, né, pastor? O momento é seu, o palanque é seu, fique à vontade para divulgar aí suas redes sociais. Então, gente, assim, obrigado por essa oportunidade. Agradeço a todos aí que estão nos ouvindo, né, dedicando esse tempo. Eu quero dizer assim que eu sou muito esperançoso com o Brasil. Não sou simplista. Não existem pessoas ideais, né? Assim, eu agradeço muito a Deus aí pelo presidente, tantas outras pessoas preciosas, pessoas de caráter confiáveis que têm estado no time dele. Agradeço a Deus, sei que Deus está nesse negócio e nós vamos ver o nosso país dar certo. Eu sei que isso não vai acontecer tão rápido, é uma guerra longa, não é? Mas que demanda aí o nosso posicionamento, não é? Eu acho que é interessante a cosmovisão. Quando a gente fala de uma cosmovisão bíblica, não é interessante. Deus confiou a cada um de nós a responsabilidade de governar a terra. Então, Deus conta conosco, é necessário o nosso posicionamento, vamos fazer a nossa parte, não é? Como foi bem colocado aqui, puxa, eu assim, pela misericórdia de Deus, eu tenho minha vida feita, mas o empenho que eu tenho pelo país hoje não é por causa de mim, eu não precisaria disso, mas eu quero ver esse país dar certo. Quando eu vejo tanto dinheiro indo para o ralo da corrupção, tanta gente desassistida em todos os sentidos, meu coração ferve. E nós vamos deixar para os nossos filhos uma nação muito melhor. Um beijo no coração de todos. Tem o dom das palavras, hein? É complicado. Pastor, quando fala, ele é aquela coisa, você quer ouvir mais, né? Você não cansa, você quer ficar ouvindo mais e mais. Luiz, é com você agora, suas considerações finais. Ok. Eu queria agradecer o pastor Cote por esse momento muito especial de estar com ele nessa live aqui, é uma alegria muito grande para a gente. É um grande escritor, é um grande pensador também, e é um grande conservador. Como ele disse, né, a preocupação dele é com o Brasil. Agradecer o Gustavo Gaia, porque eu estou nas redes sociais, especialmente no YouTube, por incentivo de você, Gustavo. Então, eu queria só fazer um pedido para você que nos acompanha aqui no Papo Conservador, para me seguir também lá e dar essa força para nós, né? Você sabe a dificuldade. Recentemente eu tive um vídeo falando de tratamento, né? Eu não posso dizer todo o detalhe aqui, mas falando do tratamento, deletaram o meu vídeo, gente. Era o vídeo que mais estava bombando no canal. E aí, depois disso, eles diminuíram as minhas postagens, que não está dando
tá custando dar 100 likes lá no negócio, porque, então assim, eu preciso da sua ajuda, porque você sabe que a gente é seguido e perseguido, né? Com nós que somos conservadores, a luta é grande, não é fácil, então você que incentiva o Gustavo aí com superchat, com seu comentário, compartilhando os vídeos dele também, então eu fico muito feliz por isso. E o Gustavo, se eu estou no YouTube é por incentivo do Gustavo, e se você puder me seguir, tá aqui atrás, aqui, ó, Ponto de Vista Luiz Alberto, né? Olha aí, o Gustavo está colocando aí, se inscreva no canal lá, dê o seu like também, me dá essa força para a gente ganhar mais visibilidade, para que as vozes conservadoras, como do Luiz Alberto, como do Gustavo, como do pastor Cote e outros, possam ganhar. Eu acredito nisso que o pastor Cote acabou de dizer. Tá aí os nossos vídeos. Tem um aí que foi deletado, viu? Foi deletado. Então, olha esses 2 últimos aí, Gustavo, quase não teve visualização. Eles limitam, não sei como é que eles fazem isso, rapaz. Você costumava ter mais de 1.000, de repente, 2.000, de repente foi para 400. Não, e assim com muito trabalho, você precisa ver, com muito trabalho. Então, assim, é impressionante como a gente sofre, não é fácil. E eu estou no radar, né? Então você sabe disso, né, Gustavo? Eu estou no radar, então Bem-vindo ao time. Eles não deixam. A minha esposa, parece que foi o pastor Cote, não sei, foi o Bolsonaro que postou um negócio ontem. A minha esposa fez um comentário. O Instagram não deixou ela postar o comentário, não deixou. Olha, o seu comentário, só porque ela falou assim, essa peste que ganhou o mundo, essa peste que atingiu o mundo, só por causa dessa palavra, de chamar o vírus de peste, essa peste que ganhou o mundo, né? Não, o Instagram não deixou ela postar, ela me mostrou várias vezes, tá aqui, ó, de novo. Tem certeza que você quer postar isso aqui? Quero, tem certeza, é isso aqui mesmo. Então, assim, a gente conta com o apoio dos colegas, dos amigos, das mentes conservadoras. Eu tenho certeza que o que está acontecendo com o Bolsonaro foi a mão de Deus, mas nós vamos precisar contar ainda mais. Se foi uma mão que Deus usou em 2018, eu acho que ele vai ter que usar as 2 agora. Ela o vermelhinho lá, pode ter certeza. Isso, porque o vermelhinho e o azulzinho estão unidos. Então, a guerra não vai ser fácil. E a gente também tem que estar unido. Deus tem abençoado, e se nós estivermos unidos, se nós permanecermos unidos, a mão de Deus vai permanecer sobre o Brasil. Com certeza. Porque o próprio Jesus diz que a gente seria conhecido pela unidade. O mundo conheceria a gente pela nossa unidade. Não é pelo falar bonito, não é por ser rico, não é por ser o mais bonito, não, nada disso. Não é por ser o mais gordo, mais magro, mais alto ou mais baixo, mas é pela unidade. Então, se nós formos unidos, e o Gustavo tem esse espírito, né, de unidade, convidar a gente, divulgar o canal da gente. Então, se nós continuarmos unidos, nós vamos vencer essa batalha. Ó, Luiz, enquanto você falava, eu coloquei umas 4 vezes o link do seu canal, então quem está assistindo aí, tá nos comentários que aparece aqui, né? Ou então aqui embaixo, dependendo de como você está vendo. Eu deixei o link para você já ir lá e seguir o canal dele, né? E também não posso deixar de mencionar aqui o perfil do pastor Cote. Tá aqui, ó, ele já tem 90 mil pessoas, 90 mil inscritos lá. Posta muito, né, pastor? Eu percebi assim que você posta todo dia. Religiosamente. Então tá aqui, vou colocar nos comentários o link para você seguir o pastor também no Instagram, pessoal. Peraí, deixa eu ver se deu um problema aqui. @PRCote. Não, eu tô colocando o link aqui, é só clicar, a pessoa já vem direto pro seu perfil. Obrigado. O link tá aí nos comentários, galera. Quem estiver assistindo aí, tanto no Facebook ou qualquer um dos canais que a gente está transmitindo agora, o link tá aí, clica, vai lá. Siga o pastor, vamos ajudar ele a chegar a 100 mil. Ó, tá com 90,7, né, pastor? Parece? Isso, por aí. Beleza. Já tô te seguindo, vi que você não tá me seguindo, mas eu sei que você já vai me seguir hoje. Vou te seguir, cara. Pessoal, é isso. Eu agradeço a presença de vocês dois. Mais uma vez, vocês abençoaram o meu canal aqui, é muito bom. E falando, contribuindo para o que o Luiz Alberto falou, acho que foi o pastor Cote, né? Um milagre todo dia nas nossas vidas é um milagre, né, gente? O fato da gente estar vendo as coisas acontecendo, até essa esperança que a gente tem, mesmo no meio dessa lama toda, isso já é um milagre. Verdade. É muita gratidão, nós temos que ter muita gratidão, que é exatamente o que nos diferencia deles. Eles querem o revanche, o rancor, a inveja, e nós somos guiados pela gratidão, por essa bênção da vida que Deus nos deu. Fiquem com Deus falando nisso, obrigado, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. E é isso aí, vocês que assistiram até aqui, muitíssimo obrigado, compartilhe, deixe seu like, e amanhã, às 8 horas, eu terei live com Paulo Figueiredo, como vocês já sabem, ele é um grande
uma metralhadora demais, de peso. Hein? Ele demais. É foda. Então amanhã, às 8 horas aqui nesse canal. Fique com Deus, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Até mais.